Senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer estar aqui para apresentar uma discussão que, embora tenha raízes profundas, está cada vez mais presente em nossos debates contemporâneos. O conservadorismo como ideologia, princípios, tensões e implicações sociais. Este trabalho busca explorar as bases do conservadorismo, suas características principais e suas contradições internas que o tornam uma ideologia complexa, permeada por dificuldades e desafios práticos. O conservadorismo, como sabemos, vai além de uma simples forma de pensar. Ele é uma maneira de estruturar e legitimar o funcionamento da sociedade. A sua essência revela-se na valorização da tradição, na defesa de valores considerados universais e na manutenção de uma ordem social exigida. No entanto, esses princípios trazem profundidade. Por um lado, a ideia de conservar implica proteger um passado idealizado, mas por outro, ela se vê constantemente desafiada pelas mudanças inevitáveis da modernidade e pelos movimentos sociais. No contexto social, o conservadorismo se revela como um discurso que busca estabilizar normas e valores, especialmente no que se refere à família, à religião e à moral. A influência que exerce sobre as políticas públicas, as práticas educativas e o sistema de justiça tem um papel crucial na formação e na delimitação de direitos, tanto de grupos majoritários quanto de minorias. Essas implicações sociais se tornam evidentes, sobretudo, na maneira como os discursos conservadores impactam o reconhecimento e a inclusão de identidades que fogem dos padrões tradicionais de gênero e sexualidade. Um ponto de destaque é que o conservadorismo não é um homogêneo. Ele se desdobra em diferentes manifestações, desde vertentes moderadas até posições ultraconservadoras, variando de acordo com o contexto social e político. Essa diversidade interna revela também o esforço que o conservadorismo enfrentou ao tentar conciliar seu desejo de permanência com a necessidade de responder às demandas de uma sociedade em constante transformação. Este trabalho visa, portanto, não apenas mapear essas dinâmicas, mas entender como o conservadorismo, em suas diferentes nuances, influencia o cotidiano e as relações sociais. Ao final, levanto algumas reflexões sobre os desafios impostos pela ideologia conservadora para aqueles que trabalham com educação, cultura e justiça social, além das possíveis saídas para lidar com essas críticas. O conservadorismo trabalha para fortalecer a noção de que apenas estruturas familiares e relacionamentos heterossexuais e binários são naturais ou aceitáveis. Consequentemente, existe uma marginalização nas identidades LGBTI+, como algo fora da norma. Isso gera um ciclo de invisibilidade e exclusão, no qual as necessidades e vivências dessas pessoas são ignoradas, muitas vezes levando à perpetuação de preconceitos e discriminações. A influência do conservadorismo sobre as políticas públicas e o sistema legislativo, por exemplo, impacta diretamente o avanço de direitos essenciais, como o reconhecimento de famílias homoafetivas, a proteção contra discriminação no trabalho e o acesso a políticas de saúde específicas. Em muitas sociedades, iniciativas conservadoras buscam limitar o ensino sobre diversidade de gênero e sexualidade nas escolas, alegando que esse conteúdo contradiz os valores familiares. Esse tipo de controle reforça uma exclusão simbólica e prática, o que contribui para o silenciamento das identidades LGBTI+, e a promoção de um ambiente social e educativo que seja hostil.
né? Essa ideologia também incentiva o discurso a tentar reduzir as pautas LGBTI+, a problemas morais e modismos, deslegitimando as demandas por inclusão e respeito à diversidade. Em contextos altamente conservadores, como em algumas regiões brasileiras, os indivíduos LGBTI+, não apenas enfrentam desafios diários de reafirmação, de afirmação de suas identidades, mas também lidam com a pressão para se adequarem a um sistema que nega sua existência e, consequentemente, suas contribuições culturais e sociais. A oposição conservadora nas pautas LGBTI+, portanto, atua não só como uma barreira ao reconhecimento formal, mas também como um reforço de estruturas sociais que marginalizam e excluem. As dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBTI+, em contextos conservadores, são diversas e interligadas, abrangendo desde aspectos psicológicos até sociais, educacionais e institucionais. Esses desafios não apenas impedem o pleno desenvolvimento pessoal, mas também minam as possibilidades de uma vida segura e digna. A repressão e a autocensura são problemas e indivíduos LGBTI+, que vivem em contextos conservadores, precisam esconder ou omitir sua orientação sexual ou identidade de gênero para evitar exclusão, discriminação ou até mesmo violência. Essa autocensura eleva a diversos problemas, além de criar um sentimento constante de insegurança. A necessidade de não existir ou de não se expor implica uma vivência de uma vida parcial, em que uma identidade plena é renegada, o que pode gerar estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Outra dificuldade é a falta de apoio familiar e social. Em muitos casos, a coleta começa dentro da própria família, em valores tradicionais, e expectativas rígidas geram barreiras ao acolhimento. Esse ambiente de falta de suporte pode levar os jovens, LGBTI+, a situações de vulnerabilidade, incluindo expulsão de casa, abandono e solidão. A ausência de redes de apoio não apenas prejudica a saúde mental, mas também limita as oportunidades de crescimento e segurança, o que é agravado quando a sociedade em geral reflete este conservadorismo. A violência e a discriminação são outras manifestações graves da intolerância conservadora, que muitas vezes vê essa diversidade como uma ameaça à ordem tradicional. A discriminação ocorre tanto de forma explícita, em ataques físicos e verbais, como de maneira mais sutil, como na exclusão social e também no preconceito institucional. Isso inclui, por exemplo, a discriminação no mercado de trabalho e a dificuldade de acesso aos direitos básicos, como saúde e educação. No âmbito educacional, as dificuldades são marcantes. Em ambientes escolares conservadores, a ausência de debates sobre diversidade sexual e de gênero reforça o sentimento de alienação entre alunos LGBTI+. A invisibilidade e o silenciamento das identidades LGBTI+, no currículo e nos materiais didáticos, refletem uma mensagem de que essas identidades são indesejáveis ou anormais. Além disso, a ausência de políticas de combate à LGBTI-fobia facilita a propagação de bullying e discriminações entre colegas, professores e funcionários, causando um ambiente hostil ao aprendizado e ao desenvolvimento. Outro aspecto relevante é a ausência de apoio legal e de políticas públicas que garantam proteção. Muitos países, incluindo o Brasil, enfrentam resistências significativas à implementação de leis que protegem a população LGBTI+, da discriminação e da violência. Em contextos fortemente influenciados pelo conservadorismo, os avanços legislativos são frequentemente barrados ou revertidos, como nas tentativas de restrições ao acesso de casais homoafetivos e direitos legais.
A falta de políticas públicas de saúde, educação e segurança direcionadas a essa população também perpetuam um estado de vulnerabilidade, dificultando o acesso a serviços de saúde específicos, apoio psicológico e assistências sociais. A saúde mental da população LGBTI+, também é severamente afetada. O contexto conservador gera um ambiente em que a comunidade LGBTI+, enfrenta estigma, solidão e muitas vezes eliminada, né? O que impacta diretamente a saúde mental. Estudos demonstram taxas mais elevadas de depressão, ansiedade e risco de suicídio entre jovens LGBTI+, em contextos em que o conservadorismo é predominante. Essa situação é agravada pela falta de profissionais de saúde que compreendam as necessidades da população, o que limita o acesso ao cuidado adequado e à necessidade de acolhida. A falta de representatividade na mídia e na cultura é outra barreira importante. Em contextos conservadores, a representação LGBTI+, na mídia, na literatura e em outras expressões culturais é frequentemente limitada ou estereotipada. Essa invisibilidade cultural contribui para o reforço de estigma e privação da sociedade a um olhar plural sobre a diversidade humana. A ausência de histórias que expressam a realidade da comunidade LGBTI+, restringem o desenvolvimento de uma cultura mais inclusiva e empática, perpetuando preconceitos e estigmas. A censura e o controle ideológico também afetaram diretamente essa comunidade. Em muitos contextos, uma ideologia conservadora busca suprimir a expressão e invisibilidade LGBTI+, impondo censura sobre livros, filmes, discursos, debates que tratam sobre essas diretrizes. Esse controle ideológico, muitas vezes imposto em nome da proteção dos valores tradicionais, retira da sociedade a oportunidade de diálogo e compreensão sobre a diversidade. Em ambientes educacionais, essa censura pode limitar o acesso a informações importantes para o desenvolvimento de uma visão de mundo inclusiva e plural. As dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBTI+, em contextos conservadores, portanto, vão além de preconceitos isolados, são estruturais, enraizadas, né, em um sistema que visa manter normas rígidas, rigorosas, e resistir à diversidade. Isso torna a luta por reconhecimento e direitos um processo lento e desafiador, mas fundamental para o avanço de uma sociedade que respeite e valorize todas as formas de existência. As influências do conservadorismo sobre as vivências LGBTI+, permeiam diversas esferas, como a família, familiar, educacional, social e legislativa, limitando o desenvolvimento pleno de indivíduos e comunidades. No entanto, é possível pensar em caminhos de melhoria que contribuam para a promoção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. No contexto familiar, o conservadorismo geralmente impõe uma visão rígida sobre papéis de gênero e expectativas de relacionamento, o que pode levar as famílias a rejeitarem ou reprimirem membros LGBTI+. Essa visão tradicional reforça a ideia de que identidades de gênero e orientações sexuais diversas são desvios ou fases. Contudo, a educação e o diálogo familiar são formas possíveis de reverter essa situação. Campanhas de conscientização, juntamente com iniciativas de apoio familiar, podem ajudar, criando um ambiente familiar mais inclusivo. A pressão familiar conservadora, ela trata sobre diversas discussões e elimina do currículo questões que tratam sobre isso, o que elimina uma pluralidade entre jovens e adolescentes. Essa missão reflete um retrocesso enorme, porque o currículo, ao ignorar essas mensagens, essas questões, no sistema educacional, a pressão conservadora é frequentemente utilizada para excluir discussões sobre diversidade e gênero do currículo, o que impede o desenvolvimento
de uma compreensão inclusiva e plural nas crianças e jovens. Essa missão reforça a exclusão social, pois o currículo escolar, ao ignorar essas questões, sugere que apenas identidades heteronormativas e binárias são válidas. Uma possível melhoria seria a inclusão de disciplinas que abordem a diversidade sexual e de gênero. Além disso, capacitar professores para lidar com a LGBTfobia e criar programas de apoio para estudantes LGBTI+, são passos fundamentais para tornar as escolas mais acolhedoras. No campo das políticas públicas, o conservadorismo tenta frequentemente barrar ou prejudicar avanços legislativos voltados à proteção dos direitos LGBTI+, como o direito à união homoafetiva, a adoção por casais do mesmo sexo e políticas contra a discriminação. Para superar esses obstáculos, é essencial promover a criação e implementação de leis que garantam proteção contra a discriminação e a violência, garantindo o direito à igualdade. Fortalecer organizações que lutam por esses direitos e sensibilizar legisladores são estratégias que podem ajudar a acelerar o processo de mudanças legais e a implementação de políticas mais inclusivas. No campo da saúde e do bem-estar mental, a ausência de políticas e serviços de saúde específicos para as necessidades específicas da comunidade LGBTI+, resulta em uma série de desafios para a saúde mental e física desse grupo. A influência do conservadorismo é clara na restrição ao financiamento e criação de centros de acolhimento e atendimento voltados para essa população. A ampliação dos serviços de saúde mental, com profissionais especializados para atender a comunidade LGBTI+, é essencial. Programas de apoio psicológico e espaços de escuta podem ajudar a mitigar o impacto do preconceito e promover o bem-estar. O conservadorismo também afeta a representação LGBTI+, na mídia e na cultura popular, promovendo uma invisibilidade que priva a sociedade de uma visão completa sobre a diversidade humana. Representações estereotipadas ou a completa ausência de figuras LGBTI+ em filmes, novelas, livros e outros meios reforça a ideia de que essas identidades são marginais ou exceções. Para melhorar essa situação, é necessário promover a criação de conteúdos que representem uma diversidade de maneira positiva e realista. A inclusão de histórias que refletem a realidade de pessoas LGBTI+, nas mídias, ajuda a combater o preconceito ao mostrar que as experiências e contribuições dessa comunidade são partes integrantes da sociedade. Em contextos onde o conservadorismo é predominante, abrir espaços para o diálogo pode ser transformador. Muitas vezes, as barreiras culturais e sociais são fruto da desinformação ou falta de contato com perspectivas diversas. Projetos de educação comunitária que promovem palestras, workshops e eventos voltados para a diversidade e os direitos humanos podem ajudar a transformar gradualmente as percepções conservadoras. O apoio de lideranças locais, como figuras religiosas, comunitárias, pode ser um recurso poderoso na promoção de uma cultura mais inclusiva e informada. Agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído para uma reflexão sobre o tema, que podemos seguir aprofundando este debate tão essencial.